Olá, queridos, graça e paz, Pastor Josias. Hoje eu trago para vocês mais uma aula e nós estamos às vésperas, então eu quero trazer essa aula de história da igreja. Eu quero trazer hoje a aula sobre a reforma, necessariamente reforma protestante. Óbvio que é dentro de história da igreja, mas a reforma protestante, ela ocorreu em 31/10 de 1517. O nome que aparece aí, né, é Martim Lutero. Por que Martim Lutero? Porque Martim Lutero, ele afixa na igreja de Wittenberg as 95 teses. Diga-se logo que Martim Lutero era um monge agostiniano. E ele fixa essas 95 teses na porta da igreja, chamando os representantes da igreja para um debate, não é? E esse debate ele é fomentado pela seguinte coisa: a igreja católica começa a fazer a sua basílica, São Pedro, e eles comissionam um rabino chamado Tetzel para ele tratar das indulgências. Essa indulgência era com respeito aos pecados cometidos. E isso na Alemanha. Estamos falando de um monge alemão, estamos falando de dois alemães, tanto Lutero quanto Tetzel. E Tetzel, ele vendia esse perdão divino. Ele trabalhava com a venda das indulgências. Lutero, então, se insurge contra isso. E Tetzel, visando donativos para arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, tinha a seguinte frase de efeito: quando uma moeda cai no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório. Diante desse ato, Martim Lutero se insurge, provando, através das escrituras constantes das suas 95 teses, que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, e a salvação através de Cristo. E isso fica explícito através das escrituras, e só a Deus se deve dar glória. E ficou conhecido então esses 5 solas da reforma, ou seja, sola fide, sola gratia, sola Christus, solas escrituras e solo Deo glória. Lutero, inicialmente, pelo menos, não tinha intenção de se separar da igreja católica, apostólica romana, não. O que ele desejava era reformar a igreja para que essa igreja se conformasse com o padrão bíblico. Lutero estava propondo, então, o retorno à Bíblia, para a partir dela trazer luz às práticas da igreja, porque ele condenava e não via em lugar nenhum venda de indulgência dentro da Bíblia. Para Lutero, citado por Renner, a teologia da cruz deveria mudar o nosso modo de ver a salvação. Se desejamos que nossas igrejas abriguem corridas pela superioridade moral e espiritual, podemos silenciar a teologia da cruz, enquanto tentamos subir a escada da justiça própria. Todavia, se quisermos encher nossas igrejas de pessoas que brilham com a glória de Deus, devemos ensinar essa teologia da cruz
e a estranha maneira de Deus fazer pecadores quebrantados se tornarem santos completos. Esse é o pensamento de Lutero. E vale ressaltar que esses acontecimentos, gente, eles são datados então de 1517. E quando a gente fala 1517, a gente está dizendo exatamente 17 anos após o descobrimento do Brasil. É isso mesmo, viu? Portugal e Espanha estavam expandindo com as grandes navegações, né? E chegam ao descobrimento do Brasil, que foi datado de 21 de abril de 1500, olha, de 1500 para 1517, olha aí, ó, 17 anos de diferença, ou seja, enquanto o Brasil estava sendo descoberto aí pelos portugueses, estava acontecendo aí os primórdios dessa reforma. Há 17 anos, mas preste atenção na aula, preste atenção porque você vai ver o que acontecia. A verdade é que a reforma, ela foi o desfecho final de um embate que acontecia já há muitos anos antes. Viu? Pelo menos 2 séculos antes, a gente já verifica pessoas que vinham num embate com a Igreja Católica para que ela pudesse reformar os seus dogmas, rever diante da Bíblia aquilo que ela ensinava. Um desses nomes é Jerônimo Savonarola. Ele tem um nascimento em 1452 e a sua morte é datada de 1498. Isso na Itália, olha, a Itália renascentista, na cara de Florença, né? Os ideais renascentistas, né? Exatamente com o aparato iluminista, né? Quando vem o iluminismo, então a igreja ela é confrontada, viu? 1452, quer dizer século XV. Então, outro nome é John Wycliffe, que só tem a sua data de morte, tá? 1384, viu? Então veja que você tem também o John Wycliffe que combatia de forma ferrenha essa postura da igreja de venda de indulgências. Inclusive, John Wycliffe, ele tem alguém que fala na mesma pegada dele, que é John Hus, o conhecido cisne. John Hus, o cisne. Dizem que quando do martírio de John Hus, ele diz: olha, hoje vocês estão assando um pato, né? Mas após mim virá um cisne que vocês não conseguirão assar. E diz a história que ele estava se referindo exatamente a Martim Lutero, né? Então John Hus era o pato, enquanto Lutero seria o cisne. Muito bem. Veja que o John Hus estava na Boêmia, gente, em Usina, que isso aí tem a ver com a atual Tchequia, né? A gente chama de Tchecoslováquia, né? Era bem ali onde que estava acontecendo isso, ou seja, já fora do eixo alemão. Então esses nomes ilustram como o século XIV e o século XV estavam repletos de pregadores, e diga-se de passagem que esses pregadores eram de dentro da igreja, eles eram de dentro da igreja, eram bispos, padres, abades de dentro da igreja, e já tinham consciência da necessidade da reforma. Então a reforma protestante, ela vem acontecer depois de vários anos de perseguição. A Santa Inquisição já estava tocando o terror. Havia já um rebu feito na Europa, e a Santa Inquisição, ela queimava os hereges, mandava matar os hereges. Martim Lutero, ele, depois dessa situação de reforma, ele só foi excomungado pela bula papal em 3 de janeiro de 1521. Perceba, ó, de 1517 para 21, você tem aí alguns anos.
Você tem aí pelo menos 4 ou 5 anos aonde Lutero ainda continua defendendo sua doutrina, e isso até chegar a chamada e famosa Dieta de Worms. Na Dieta de Worms ficou proibido que alguém propagasse de dentro as obras de Lutero, e inclusive os livros de Lutero foram ali queimados, porque eles pediram que Lutero se retratasse, e Lutero diz a seguinte coisa: olha, eu posso até me retratar, mas eu só vou me retratar se alguém pegando a Bíblia, me mostrando pelas citações bíblicas que eu estou errado. Ninguém se apresentou que conseguisse contradizer a pesquisa bíblica de Lutero, e se manteve a reforma protestante. Isso aconteceu graças a uma invenção, né, de Gutenberg, John Gutenberg. Em 1450 começa a imprensa com o chamado prelo, que era uma máquina que o Gutenberg desenvolveu como se fosse uma espécie de prensa, era chamado de prelo, e ali começou-se a imprimir os livros. Dessa maneira, os livros de Lutero ficaram conhecidíssimos, viu? E Lutero, diferente do clero católico, ele escrevia na língua do povo, enquanto o clero católico se mantinha na escrita latina. Eles usavam a versão de Jerônimo, a Bíblia de Jerônimo, a Vulgata Latina, e eles faziam as suas missas em latim. O povo, a massa simples, não entendia latim e ficava boiando, a galera ficava boiando, não entendia nada. O padre começava a pregar em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Era só o que dava para dizer, o amém do final. Eles não entendiam do terço à metade. Agora Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã. E agora, aquilo que era o antigo Império Sacro Germânico vai conhecer essa tradução de Bíblia, e as pessoas começam a ler. E o sacerdócio universal de crentes é instituído então. Então, após ser declarado fora da lei, né, ele só conseguiu sobreviver porque ele recebeu a proteção dos nobres, inclusive de Frederico, o sábio, que era muito chegado, né, ao Papa. Inclusive, Frederico foi católico até o final da sua vida. Dizem que ele se converteu ao cristianismo apenas no seu leito de morte. Mas esse mesmo Frederico, ele tinha fundado 1 ou 2 universidades. Inclusive, mais tarde, Martim Lutero vai também dar aula nessa universidade fundada por Frederico o Sábio, né? O movimento inicial na Alemanha se diversificou e surgiram outros reformadores, como Zwinglio, né? Ulrico Zwinglio, e também João Calvino, né? Esses você já vê em Genebra, na Suíça. Você vê aí já se disseminando, saindo, portanto, do eixo alemão e vindo já para a Suíça, em Genebra. Começou, assim, o embate entre os católicos e os chamados luteranos. Essa reforma culminou com a separação de parte da igreja, que passou a se chamar protestante, aderindo, é claro, aos ideais de Lutero, porque Lutero enxuga os sacramentos, ficando com o batismo, com a Santa Ceia, não é? Chamada Eucaristia, né? A Eucarístia fica com o batismo, ele fica com a Santa Ceia, e ele abre mão de alguns outros tantos, eram tantos dogmas, inclusive um que ele abre mão é exatamente a do purgatório. Não se acredita mais nessa questão de purgatório, até para quebrar essas coisas de indulgência. Não tem porquê as pessoas ficarem presas por causa de um medo de um purgatório. Bom, depois iniciou-se pelo mundo uma onda de reformas. Zwinglio e Calvino, como já disse aí, pelo lado da Suíça. E aqui no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, que é um braço do protestantismo, foi fundada oficialmente em 18 de junho de 1911, na cidade de Belém do Pará, tendo a sede na sua rua Siqueira Mendes,
número 67, tendo ali os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, que, de acordo com Emílio Conte, diz a seguinte coisa: em tudo isso pode-se notar a mão de Deus, operando através de homens e mulheres humildes. Como se vê, esta obra não pertence a homem algum, mas a Deus somente. A nova igreja estava livre para evangelizar e ousadamente anunciava a salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Estavam todos cheios do poder de Deus. Em resposta às suas orações, o Senhor operava sinais e maravilhas, vivificando cada testemunho e sermão. O Espírito Santo convencia, assim, os mais vis pecadores. Bom, nós, assembleanos, fazemos parte, então, dessa herança da reforma que nunca pode terminar. Deve-se sempre voltar às Escrituras para a correta interpretação e verificação do dogma. Porque quando Lutero começa isso é porque o Papa era infalível, a infalibilidade papal, o ditame papal era supremo. E aí ele rebaixa isso dizendo que só a Bíblia é suprema, só a palavra de Deus ela tem essa supremacia. Somos a favor do dogma, não somos contra o dogma, mas o dogma bíblico, porque a tradição humana comparada ao dogma é infinitamente menor. Então, eu termino essa aula parafraseando Zwinglio, que dizia a seguinte coisa: se a Bíblia diz para fazer, fazemos. Se a Bíblia diz para não fazer, não faremos. Graça e paz. Queridos, espero que você tenha gostado aí. Foi bem introdutório e simples, obviamente, tá bom? As pesquisas que nós fazemos são extensas e dão bastante trabalho, então a gente teve que fazer aqui uma pesquisa resumida para dar até o tempo da gente colocar esse vídeo antes do dia 31, que vai chegando aí, que é a Reforma Protestante. Então, meu amigo, fica com essa aula aí, espero que você goste, tá bom? Espero poder ajudar você um pouco aí com essa aula de Reforma Protestante. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.